Um zagueiro destro, um zagueiro canhoto e um bom ponta esquerda com capacidade de jogar por dentro. Essas devem ser as prioridades do Vasco no mercado de transferências para suprir as principais deficiências da última temporada. Os valores a serem gastos ainda são uma incógnita, já que o Vasco se encontra no momento de reorganização da SAF com vários investidores interessados. Por isso, para otimizar o trabalho para cada uma dessas opções, eu trouxe 3 opções. Uma primeira de alto investimento que chegaria para elevar o patamar do time, uma segunda de investimento mediano mais realista, que chegaria sim para ser titular e principalmente para encorpar mais esse elenco do Vasco. E uma terceira mais acessível, uma aposta ou uma boa oportunidade de acordo com o que a gente tem visto no mercado. E a lista de zagueiros destros começa com Kevin McAllister, zagueiro argentino que começou a carreira como lateral direito, mas foi sob o comando de Gabriel Milito lá no Argentinos Júnior que ele passou a jogar de zagueiro, tendo uma postura mais defensiva, mas sendo um ótimo construtor. E hoje, com 27 anos, ele é titular do Union Saint-Gilloise, lá da Bélgica. Provavelmente um dos melhores zagueiros construtores que eu vou trazer por aqui. Para você ter uma referência, o Kevin McAllister nessa temporada tem média de 4.3 bolas longas certas por jogo, além de ótimos passes procurando o último terço. Defensivamente, também passa a segurança. Tem boa média de bolas recuperadas por jogo, 3.1, além de média de quase 4 cortes por partida. Pelo chão, ele é extremamente combativo, bem agressivo e às vezes até passa um pouquinho do ponto, recebendo alguns amarelos ao longo da temporada. Zagueiro argentino, bom brigador e bom construtor também. Por outro lado, com só 1,75, o McAllister não é lá uma grande referência para o jogo aéreo. Por mais que ele até tenha uma boa impulsão, geralmente ele joga acompanhado de um outro zagueiro de melhor estatura. Por exemplo, no Argentinos Júnior, lá com o Milito eram 3 zagueiros. Ele pela direita, o outro também baixinho, Lucas Djalma, hoje no Cruzeiro pela esquerda, um zagueiro central um pouco mais físico, o Cesare. Por ele ainda estar na Europa e ter uma idade ainda competitiva, se estima que ele vai custar ali em torno de 6 milhões de euros, algo em torno ali dos 40 milhões de reais. E antes que apareça alguém aqui nos comentários, sim, ele é irmão do volante do Liverpool e campeão de Copa do Mundo, Alexis McAllister. A outra opção, um pouco mais realista, de um valor intermediário e acessível pro Vasco, um jogador que realmente não fez um 2024 muito bom, mas tem um 2023 excelente, Lucas Alter do Botafogo. Eu não sei você, mas eu gosto muito desse perfil de jogador. Um jogador que já mostrou que ele tem capacidade de entregar muito, o Botafogo comprou ele na alta e agora o Vasco teria a oportunidade de pegar ele na baixa, recuperar o jogador e ter um jogador acima do nível na prateleira. O Alter foi contratado no começo da temporada por 7 milhões de reais pelo Botafogo. Eu acredito que por um valor parecido, ou talvez até um pouco abaixo, o Vasco conseguiria tirar ele do rival carioca. E o que se fala ainda é que o Vitória estaria sondando ele por um empréstimo com a opção de compra. Tá aí uma boa opção para a torcida vascaína também. Tá vendo como existem boas oportunidades? Você paga menos do que vale por um jogador de bom nível. E o Alter, ele se saiu muito bem tanto no Goiás quanto no Atlético Paranaense por ser um zagueiro com capacidade de conduzir e procurar bolas longas. Aquele zagueiro que não se esconde na hora de construir. No Brasileirão 2023, ele termina com uma média de 3.5 bolas longas por jogo, além de ter tido média de 72% de acerto nos duelos aéreos, média altíssima. Por fim, uma terceira oportunidade que chegaria com um custo muito baixo seria do Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Mais um que se saiu muito bem em 2023, era zagueiro titular da melhor defesa do campeonato e se notabilizou principalmente pelas bolas longas e pelos duelos aéreos. Para você ter noção, na temporada 2023 ele teve entre os 5 zagueiros com a melhor média de bolas longas por jogo, 4.9. Tava ali no patamar do Luan Garcia, ex-Palmeiras, do Léo Ortiz, do Flamengo, do Fabrício Bruno do Flamengo. 2023 foi um bom ano para ele. E naquela temporada ele ainda teve média de 60% de todos os duelos vencidos. Tá vendo como existem oportunidades de pegar um bom jogador por um valor abaixo? Mas basicamente existem 3 fatores que fizeram ele perder espaço no Galo. O primeiro dele foi o lado físico. Com lesões ele acabou perdendo o ritmo de jogo e o espaço, e nesse último Brasileirão sob o comando do Gabriel Milito, teve só 5 jogos iniciados como titular. O segundo ponto é a velocidade de recuperação. Quando o Galo olhava pro elenco e via Lianco, Saravia, Batalha, Bruno Fux, jogadores mais rápidos, o Maurício Lemos acabou sendo considerado um zagueiro mais lento e perdendo espaço pro que o Milito queria propor no time. E o terceiro ponto, e pra mim o principal, é você ter chegado até aqui no vídeo e não ter deixado o like ainda. Quem sabe você apoiando a gente, isso não chega em algum momento na diretoria do Vasco, hein? Mas brincadeiras à parte, o Lemos chegou no Galo a custo zero e ele tá procurando um time agora pra ter mais minutagens como titular. Como perdeu espaço, eu acho que uma proposta ali em torno dos 4 milhões de reais ou um empréstimo com um baixo custo pode ser uma boa oportunidade dentro desse mercado tão escasso. Virando o lado do campo, vamos agora olhar para os zagueiros canhotos. Tão raro achar jogadores dessa posição que construam bem e se defendam bem também. Mas eu encontrei 3 nomes para o Vasco ficar de olho. O primeiro, que exigiria um altíssimo investimento, é o de Valentim Gomes, de 21 anos e titular e um dos principais destaques do Vélez Sarsfield, atual campeão argentino. Só pela idade, o potencial de revenda e tá em alta, você já entende que não vai ser lá um jogador barato. E hoje se fala que quem tentar tirar ele do Vélez vai ter que gastar mais ou menos 60 milhões de reais.
mas a depender do investimento que essa nova SAF vai fazer no Vasco, pode sim ser uma oportunidade, porque pra mim é um zagueiro que chega para ocupar a primeira prateleira do futebol brasileiro. O Valentim Gomes, ele é um zagueiro que não se destaca tanto pela sua estatura também, tem 1,81, mas isso tá longe de ser um problema. Tem uma excelente impulsão e inclusive o jogo aéreo é um dos destaques dele. 62% de vitórias em média de 3.2 duelos aéreos vencidos por jogo. Boa média, tá? Além disso, obviamente, brilha os olhos o jogo com bola do Gomes. Conduz sempre em direção à marcação adversária, busca atrair, escaneia as melhores oportunidades e encontra passes que ajudam o time a pular etapas até chegar ao último terço. Com média de 4 bolas longas por jogo, foi muito importante nessa temporada do Campeonato Argentino. Olho nele, que se não pintar no futebol brasileiro pode ter certeza que vai ter espaço na Europa. Agora, aquela opção mais acessível e mais realista que a nova diretoria do Vasco precisa ficar de olho é de Gonçalo Piovi, mais um argentino. Diferente do Valentim Gomes, o Piovi já tá na casa dos 30 anos. E por mais que esteja jogando no Cruz Azul, um time endinheirado, pra mim o melhor time do último campeonato mexicano, o valor certo pode sim convencer o time por lá. Esse daí é um construtor nato. É até difícil você acreditar que ele é um zagueiro e tem a melhor média de bolas longas que eu já vi na vida. Pra você ter noção, nessa última temporada do campeonato mexicano foram em média 9.5 bolas longas certas por jogo. E eu não lembro de outro jogador ter esses números. Realmente incrível. Por outro lado, também é um zagueiro mais baixo, tem 1,78. Pelo chão ele mostrou boa velocidade, bons duelos, mas aqui a gente tem um caso interessante. Como eu falei, o Cruz Azul foi o melhor time da primeira fase do campeonato mexicano. Tinha jogo com 75% de posse de bola. Então, obviamente, o Piovi acabava sendo um zagueiro muito mais importante na fase de construção do que propriamente na fase defensiva. Faz sentido? Os mexicanos têm dinheiro, mas por algumas oscilações no mata-mata e talvez pela idade já um pouco mais avançada, eu não vejo esse negócio como impossível, não. E talvez uma proposta ali na casa dos 15 milhões de reais sejam suficientes para convencer o Cruz Azul a fazer negócio. Por fim, aquela outra opção mais acessível que chegaria para deixar o elenco mais robusto e pode ganhar oportunidades e surpreender ao longo da temporada é o do zagueiro do Cuiabá, Alain Pereur. E lembrando, o Cuiabá foi rebaixado nessa última temporada, então é natural que acabe fazendo negócio por algumas das suas importantes peças do elenco. O zagueiro canhoto tem 39 anos e teve passagem recente pelo Hellas Verona lá da Itália e pelo Palmeiras, então um zagueiro que além de entregar boa capacidade de construção, entrega hierarquia e experiência também pro elenco do Vasco. Boa média de passes longos, boa velocidade para recuperar e muito à vontade para jogar com bola. É um bom zagueiro construtor. E de fato, não é aquela peça que vai chegar e conquistar toda a torcida sendo titular, mas pensando numa temporada mais longa, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e agora Sul-Americana, eu acho que é um jogador que pode ser importante tendo minutos. E eu acredito que uma proposta ali na casa dos 5 milhões de reais seja o suficiente para convencer o Cuiabá. E para fechar, a posição que a torcida vascaína mais tem pedido: um ponta. Desde a saída do Gabriel Peck, o time oscilou muito por ali, principalmente depois das lesões do David e do Adson. E aí não faltam exemplos de que o Rafael Paiva nessa última temporada teve que usar o Pumita Rodrigues de ponta porque realmente não tinha nomes à disposição. E nesse cenário, conhecendo bem o Vasco, que usa muitos laterais com profundidade, seja pela esquerda com o Lucas Piton ou pela direita com o Paulo Henrique, ambos que gostam de avançar, ultrapassar e chegar na linha de fundo, eu procurei pontas que se dão bem jogando por dentro também, abrindo o corredor para os laterais passarem. Eu posso dizer, os 3 nomes que eu vou indicar já estão habituados ao futebol brasileiro. A primeira opção é o Wanderson do Internacional. Apesar das oscilações, ele já mostrou que tem qualidade para se destacar por aqui. Ponta que joga por fora, joga por dentro, tem boa média de dribles e mostra que também sabe finalizar. Em questão de características, até lembra bem o próprio Wesley, que foi muito bem recuperado pelo Inter nessa temporada e que foi um dos grandes destaques do Brasileirão. E se o Inter recuperou o Wesley depois de uma passagem apagada pelo Cruzeiro, o Vasco teria a mesma oportunidade de fazer isso com o Wanderson. No meio do ano, antes da lesão, parece que chegaram propostas que avaliaram ele em cerca de 40 milhões de reais, o que eu acho que não vale. Mas aqui tem um trunfo que pode facilitar essa negociação. O Inter ainda deve o Krasnodar na negociação pelo Wanderson, e isso poderia ser uma moeda de troca pelos vascaínos. Além disso, eu entendo que a prioridade do Colorado é manter o Wesley, que é titular e um dos principais jogadores do time. Então, fazendo caixa com outras transferências de jogadores em especial que não são titulares, ajuda, além de pagar a dívida do Wanderson com o Krasnodar, ajuda o Inter a pagar a dívida que ele ainda tem que pagar na contratação do Wesley pelo Cruzeiro. E eu vou te falar, para as pontas não tem sido fácil encontrar bons nomes disponíveis, por isso que eu procurei acima de tudo por oportunidades. Jogadores que já mostraram qualidade, já mostraram que são capazes de serem titulares em equipes de Série A, mas que nesse momento estão embaixo e com isso o valor pode abaixar também. E o segundo nome, ele vem mais ou menos nessa mesma linha, o Bruno Rodrigues do Palmeiras. No início da temporada, o Palmeiras tirou o Bruno Rodrigues do Cruzeiro pagando 25 milhões de reais. O problema é que ele chegou e engatou uma lesão na outra e praticamente não teve minutos pelo Verdão. Pra falar a verdade, eu nem lembro se ele chegou a jogar. Mas se a gente pegar o retrospecto pelo Cruzeiro, a gente vai ver que ele foi um destaque absoluto na Série B, além de que na Série A, na primeira temporada, pra mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro. Jogava aberto como um ponta, que tinha bom drible, gostava de pisar na área e em vários momentos jogou também de centroavante. Ou seja, o Bruno Rodrigues tá mais pra um segundo atacante que sabe jogar aberto do que propriamente pra um ponta ou pra um camisa 9. Rápido, driblador e excelente em finalizações
contratações, certamente um dos meus jogadores favoritos do Cruzeiro naquela altura. E vou te falar, ele ainda tem um diferencial. O Bruno Rodrigues é imparável, excelente para pressionar a saída de bola adversário e muitas vezes para baixar para marcar também. Isso é um diferencial, porque tem muito ponta driblador bom que é preguiçoso na hora de marcar. Acho que vocês sabem muito bem, né? Como o Palmeiras está procurando uma reformulação do elenco e além disso tem uma incógnita quanto à capacidade física do Bruno Rodrigues, talvez recuperar os valores e deixar de arcar com o salário pode ser uma oportunidade para o Vasco aproveitar. E aí ao Vasco caberia, obviamente, averiguar a situação física do jogador e oferecer um espaço para que ele possa se recuperar e se destacar pelo Clube Cruz Maltino. Eu vou te falar, eu gosto muito dessa oportunidade. E para fechar, um nome que me surpreendeu muito e eu acho que vai te surpreender também. Sim, eu parei várias horas dos meus últimos dias para assistir os jogos do Paysandu na Série B para encontrar essa pérola. Então nada mais justo do que você se inscrever aqui no canal, porque você já viu que o trabalho é bem feito e eu não quero que você perca nenhum dos próximos vídeos, beleza? Esli Garcia, o venezuelano de 24 anos, é uma cópia do Soteldo que ainda não estourou. Com só 1,63 e um porte físico muito parecido do conterrâneo, ele brilhou na Série B. Foram 10 gols marcados, 3 grandes chances criadas e além disso mostrou ótima capacidade para dribles. E tem um ponto que me chamou muita atenção, além dele ser um bom ponto, ele joga muito bem por dentro e se posiciona muito bem no entrelinhas, gerando oportunidade para receber por ali e conseguir ser criativo, além de ser um jogador só de conclusão. Ele tá emprestado hoje no Paysandu pelo Deportivo Táchira, lá da Venezuela, e parece que o Paysandu não tá muito disposto a arcar com os 1,7 milhões de reais que estavam estipulados no contrato. Pô, se isso não é uma oportunidade, eu não sei o que é. Mas eu não vou mentir, fisicamente ele passou por algumas dificuldades nessa temporada da Série B, o que não deixou ele começar todos os jogos da temporada. Foram 14 jogos que ele começou como titular pelo Paysandu na competição, mas aí tem um ponto interessante. Ele foi o jogador de todo o campeonato que precisou de menos minutos para marcar um gol. Oportunidade gigantesca. Alô, diretoria do Vasco!